vez, estarei deixando uma palavra de meditação para os irmãos. Se encontra no livro de Salmos 37, versículo 5. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É um salmo na qual muitas pessoas conhecem, mas é um salmo na qual tem um grande significado para mim. Por quê? Porque no dia que eu aceitei o Senhor Jesus, meus irmãos, eu me encontrava perdido no lamaçal do pecado, mas a partir daquele momento que eu aceitei o Senhor como Salvador da minha vida, eu tive uma total certeza que se eu confiasse no Senhor Jesus, Ele iria fazer morada na minha vida, Ele iria fazer um milagre sobre a minha vida. E esse livro de Salmos, número 37, versículo 5, irmãos, eu ali naquele momento que eu me encontrava, na qual eu estava perdido no lamaçal do pecado, eu mesmo achava que não havia mais jeito para a minha vida, eu mesmo achava que para mim não teria mais nenhum jeito, mas eu meditava na palavra do Senhor, que fala, entrega seu caminho, Senhor, confia nele, tudo ele fará. Irmãos, ali naquele momento eu tive uma total certeza. Que certeza foi essa? Eu confiei na palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor não volta. E ali naquele momento que eu entreguei minha vida para o Senhor, ali a partir daquele momento que eu fiz aquele compromisso, eu deixei para trás todas as coisas que eu era envolvido, todas as atividades ilícitas que eu era envolvido, meus irmãos, confiando na palavra do Senhor. Salmo 37, versículo 5. Meus irmãos, ali então naquele momento se iniciou um processo sobre a minha vida. Que processo foi esse? Um processo de libertação. Um processo na qual eu precisava de passar para quê? Para me manter de pé na presença do Senhor. Mas para isso se acontecer na minha vida foi preciso o quê? Eu tomar uma decisão, que foi aceitar o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Porque não adianta você só esperar falando que Jesus irá te mudar, que Jesus irá fazer isso, irá fazer aquilo. Irmãos, Jesus faz na vida do homem, mas para ele fazer você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar uma iniciativa na sua vida, você tem que tomar uma decisão, tomar uma postura diante de Deus, que é aceitar o Senhor Jesus primeiramente como seu Salvador. Aí sim Jesus irá fazer morada na tua vida. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu fiquei aproximadamente escravizado nas mãos do inimigo 12 anos. 12 anos esses perdidos. 12 anos esses que eu podia estar na presença do Senhor. 12 anos esses que eu podia estar fazendo a obra do Senhor, ganhando alma para Jesus, ganhando almas para o Senhor, na qual pereceram sem a salvação. Esse foi o tempo que eu fiquei escravizado nas mãos do inimigo. Tempo perdido, tempo que não volta mais. Tempo esse que eu me arrependo de não ter conhecido a palavra do Senhor Jesus antes. Por quê? Porque nesse pouco tempo que eu estou na presença do Senhor, Deus já tem feito isso, me usado para ganhar várias almas para o reino dele. Imagina se eu estivesse na presença do Senhor antes, o que ele podia ter feito. Mas por que não aconteceu? Porque eu não tomei uma decisão, que é aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Porque não depende somente de Deus, mas depende também do homem tomar a iniciativa, tomar a decisão, que é aceitar Jesus. Durante esses 12 anos que eu fiquei escravizado nas mãos do inimigo, meus irmãos, 12 anos esses perdidos nas garras de Satanás, fazendo mal, fazendo o que desagrada aos olhos do Senhor. 12 anos esses que eu podia estar fazendo a obra do Senhor, mas não fiz. Por quê? Porque eu não me botei na postura, eu não me levantei, não me botei de pé diante do que o Senhor queria para a minha vida. Durante esses 12 anos, cheguei a ser envolvido com muitas pessoas essas de facções criminosas. E logo no início que eu iniciei essa trajetória maldita, perdida, sem nenhum futuro, minha primeira experiência que eu tive com a morte foi, certo dia, eu estava no local, vieram homens para matar eu e meus amigos. Aqueles homens primeiro passaram, depois voltaram e vieram para nos matar. Mas eu não sei o que fizeram, o que aconteceu com aqueles homens naquele momento que ele veio para nos matar. Ele desistiu de nos matar. Hoje eu tenho certeza que foi Deus que não deixou
ele tirar a minha vida e a vida dos meus amigos naquele dia. Isso logo no início da minha caminhada, ou seja, isso foi um alerta para mim sair daquela vida maldita, para mim tomar uma posição, uma postura, se colocar de pé na presença do Senhor. E ali naquele momento, eu confesso aos irmãos que eu tive tanto medo de morrer, que eu falei com o Senhor: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu te aceito. Se o Senhor me dá essa oportunidade, eu vou para a igreja, Pai. E o incrível que pareça, meus irmãos, neste dia que aconteceu isso, eu deixei de ir para a igreja, recebi um convite, não fui para a igreja nesse dia. E nesse dia, naquele momento que eu estava ali, na hora, aqueles homens armados falando que ia me matar, eu falei: por que eu não fui para a igreja? Se eu tivesse ido para a igreja, não estava acontecendo isso. Se eu tivesse ido para a igreja, eu não estava passando por isso. Meus irmãos, e ali então Deus me deu mais uma oportunidade de recomeçar a viver. E logo passaram-se alguns dias depois, esses mesmos homens que quase tirou minha vida dos meus amigos, sequestraram eu e mais outros irmãos, mais outro rapaz, nos levaram para nos matar. Naquele dia então esses homens nos agrediram, nos bateu, me deu coronhada de pistola, me deu soco, e ali o tempo todo esses homens falavam que queria tirar a minha vida, porque nós pertencia a uma quadrilha rival a deles. E eu ali negando que não, negando que eu não pertencia, e falando com Deus mais uma vez no meu coração: Senhor, me livra dessa, Pai, que eu vou te servir, eu vou te aceitar, eu vou te entregar minha vida para o Senhor, meu Deus. Irmãos, e mais uma vez ali já estava tudo decretado, aqueles homens iriam tirar minha vida, já estava tudo certo já, mas no último momento, Deus enviou alguém esse que chegou e falou: não tire a vida dele. E os pessoal perguntaram: por quê? Porque não era para tirar minha vida, que era para me liberar, que era para me soltar. E naquele momento ali eu não pude perceber, depois que eu fui ver que foi Deus ali me dando mais uma oportunidade. E ali eu prometi para Deus: Deus, eu vou te servir. Deus, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Deus, dessa vez eu mudo. Irmão, naquele momento, quando passou aquele momento de desespero, eu esqueci das promessas que eu fiz com Deus e persisti naquela vida maldita, miserável, escravizada nas mãos do diabo. Meus irmãos, eu persistindo naquela vida, Satanás me iludindo cada dia mais que se passava. Foi quando eu se envolvi com pessoas perigosas de um município aqui no estado do Espírito Santo. E cada vez que passava, Satanás me iludia mais e mais e mais e mais. E eu achava que eu era alguém, mas eu não passava de ninguém, eu não passava de nada. Eu era apenas mais um que estava caminhando para o inferno. Eu era apenas mais um que iria perder minha salvação. Eu era apenas mais um que iria perecer sem conhecer Jesus. E Jesus o tempo todo usando profetas para falar comigo: aceita Jesus, sua oportunidade é hoje. Aceita Jesus, Deus tem uma obra para cumprir na sua vida. Deus tem algo para fazer contigo, e é assim que Deus faz. Deus usa o profeta para falar com você o tempo todo, mas tem muitos que não dão crédito da palavra, tem muitos que não ouvem a voz do Senhor, tem muitos, aleluia, glória a Deus, que não dão ouvido a que o Espírito Santo está falando sobre a sua vida. Deus às vezes usa a pessoa que você menos imagina para falar contigo, que Ele tem uma obra para se cumprir na tua vida. E eu ali não acreditava na obra. Por quê? Porque eu não tinha vontade de servir a Deus. Eu queria andar do jeito que eu andava. Eu queria ficar no lamaçal do pecado, nas mãos do diabo, escravizado nas mãos do diabo, porque eu gostava daquela vida maldita que eu vivia. Eu me lembro até hoje, certo dia, eu estava em casa, deitado já para dormir, e ali então, eu já quase dormindo, eu falei assim: eu vou lá na Boca recolher um dinheiro e vou voltar lá no município de Serra, aqui no estado do Espírito Santo. E quando eu fui nessa Boca de Fumo para recolher o dinheiro, quando eu cheguei lá, eu mal cheguei, a polícia chegou junto. Irmãos, ali naquele momento, eu nunca parava a polícia, eu corria na frente deles. Naquele momento minhas pernas não conseguiam mexer do lugar, eu não sei o que me segurou ali. Mas hoje eu entendo com visões espirituais que foi Deus ali que permitiu que eu fosse preso aquele dia. Para quê? Para que eu não viesse a perecer.
para que eu não perdesse minha vida sem salvação. Por quê? Porque Ele tinha ainda uma obra para se cumprir na minha vida. Ele tinha ainda algo para realizar na minha vida. E por um lado foi bom, sabe por causa de quê, meus irmãos? Porque quando eu estava na rua, eu era um homem temente a Deus. Eu era um homem muito temente a Deus. Mas eu não orava, eu não buscava o Senhor, eu não jejuava. Mas o que me chama a atenção é que lá dentro daquele presídio, eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a fazer propósito. Coisa que eu não fazia na madrugada, eu só andava usando cocaína, fazendo mal nas madrugadas fora, nas mãos do diabo escravizado. Eu aprendi lá dentro do presídio a orar nas madrugadas, meus irmãos. Eu aprendi a orar na madrugada, olha a coisa. Portanto, eu falo para você aqui nessa noite, às vezes você tem um parente que se encontra preso, se encontra lá trancafiado numa cela. Irmãos, entenda uma coisa. Para quem está no mundo, está solto, com liberdade, está nas mãos do diabo, igual a folha seca. Satanás leva para onde que quer. Mas quando cai dentro do presídio, você pode ter certeza, não deixe o seu coração aflito não. Sabe por causa de quê? Quando cai lá dentro do presídio, está nas mãos de Deus. Por que está na mão de Deus? É porque lá dentro do presídio que muitos aprendem a conhecer a palavra. Foi dentro do presídio que eu passei a ser mais temente a Deus. Foi dentro do presídio que eu passei a conhecer mais a palavra do Senhor. Foi dentro do presídio que eu aprendi a orar. Foi dentro do presídio que eu aprendi a jejuar. Foi dentro do presídio, aleluia, glória a Deus, que eu aprendi a fazer propósito de oração. Aprendi a orar nas madrugadas para orar. Isso foi a minha primeira vez que eu fui preso, meus irmãos. Fui preso pela primeira vez. E lá eu fiz várias promessas para Deus. Deus, me tira daqui, Senhor. Orava todo dia, jejuava quase todo dia, dava minha alimentação para os outros. Eu acordava de madrugada todo dia para orar. E eu falava com o Senhor, Deus, me tira daqui, Pai. Se o Senhor me tirar daqui, dessa vez eu vou mudar de vida, eu vou trabalhar, eu vou te servir. Irmãos, fiquei ali 8 meses e alguns dias preso. No dia que eu saí do presídio, eu saí ali daquele presídio, e quando deu o mesmo dia, estava lá eu, nas mãos do inimigo de novo. Se eu tivesse no presídio, eu estava nas mãos de Deus, mas saí para fora e fui para a mão do inimigo de novo. Por que eu fui para a mão do inimigo de novo? Porque no mesmo dia eu já estava envolvido com droga, no mesmo dia eu já estava envolvido com prostituição, no mesmo dia eu já estava envolvido com traficante, com criminalidade, no mesmo dia, irmão, esquecendo das promessas que eu havia feito com Deus. E ali começou tudo de novo, aquela velha rotina, criminalidade, droga, prostituição, tudo que agrada a Satanás desagrada aos olhos do Senhor. E ali eu fui continuando, na mesma semana eu já estava vendendo droga de novo, na outra semana eu já estava fazendo assaltos, estava fazendo tudo que desagrada aos olhos do Senhor e agrada a Satanás. E eu lembro ali que nesse tempo que eu fiquei na rua, certo dia, eu estava numa boca de fumo, e vieram 4 homens rivais da facção na qual eu era envolvido. Irmãos, efetuaram ali contra a minha direção mais de 30 disparos contra mim, meus irmãos. E ali o que me chama a atenção é que naquele momento que eles deram mais de 30 disparos contra a minha vida, na distância de aproximadamente 1 metro, 4 homens ao mesmo tempo atirando contra mim. Nenhuma bala me acertou naquele momento. Mas quando eu estava a uma distância de aproximadamente uns 5, 6 metros por aí, eu tomei um tiro no rosto aqui, ó. Essa bala bateu aqui e saiu aqui em cima. E quando essa bala bateu no meu rosto, eu caí no chão, mas eu já caí correndo. E eu tinha tomado outro tiro na virilha, que eu não tinha nem sentido esse tiro. E eu ali naquele momento de desespero, ali naquele momento de angústia, eu achei que eu iria morrer, porque eu ali já tinha tomado um tiro no rosto. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, me livra dessa, Senhor. Se o Senhor me tirar dessa vez, eu te aceito. Se o Senhor me tirar dessa vez, eu entrego minha vida para o Senhor. Se o Senhor me tirar dessa, Pai, dessa vez eu faço um compromisso contigo. Mas não deixa eu morrer aqui hoje não, Senhor. Eu não quero morrer sem salvação. Eu não quero perder minha vida aqui sem a minha salvação, Pai. Eu te prometo que se o Senhor me livrar dessa, Senhor, eu vou te servir. Eu vou entregar minha vida para ti. Meus irmãos, naquele momento ali, pude ver que Deus era comigo, mais uma vez, e eu fui para o hospital, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus me deu mais uma oportunidade.
Fiquei ali 2 dias internado no hospital. Durante esses 2 dias, passou ali 2 dias, eu saí daquele hospital e fui para a rua de novo. Irmãos, esqueceram de tudo que ali eu havia prometido para Deus. Quando eu saí para a rua, veio aquele ódio de vingança, desejo de fazer o mal com o próximo, desejo de tudo que agrada a Satanás, esquecendo das promessas que eu ali havia feito com Deus. E ali, meus queridos irmãos, eu mesmo vendo que Deus era comigo, pois ali os médicos falaram que esse tiro não poderia me matar, mas o tiro que eu tomei na virilha era mais risco de ter me matado. E eu mesmo assim não dei crédito à palavra do Senhor, mesmo assim eu não tomei postura diante de Deus, mesmo assim eu não fiz um compromisso com Deus, mesmo assim eu continuei escravizado nas mãos do inimigo, nas mãos do diabo, mesmo assim continuei fazendo mal, mesmo assim fazendo tudo que desagrada aos olhos do Senhor. Passaram-se ali, depois desse atentado que eu sofri, aproximadamente 1 mês. Eu estava dormindo, era 6 horas da manhã, vários policiais na porta da minha casa, 6 viaturas e vários policiais na porta da minha casa. Já bateram, chamaram, quando eu atendi, já invadiram, dando voz de prisão. E eu ali naquele momento, mais uma vez, eu fui preso. E ali naquele momento eu falei com o Senhor, mais uma vez: Senhor, me tira daqui, eu não quero ficar preso. E ali eu refleti: meu Deus, por que eu não aceitei Jesus antes? Por que eu não entreguei minha vida para Deus? Se eu tivesse fazendo obra, eu não tinha parado no presídio de novo. E ali, meus queridos irmãos, mais uma vez eu fui preso. E ali mais uma vez a mesma rotina, eu orava, jejuava, pagava preço com o Senhor. Ali mais uma vez eu fazia propósito, eu orava a Deus todo dia de madrugada, pedindo a Deus para me libertar daquele presídio, pedindo a Deus para me dar mais uma chance, que dessa vez eu iria mudar. Dessa vez eu prometi a Deus que eu iria mudar de vida, que eu iria ser um servo dele. Fiquei, nessa segunda vez que eu fui preso, irmãos, fiquei 1 ano e 4 meses preso. E ali então, fui transferido, passei por vários presídios, fui condenado mais uma vez. E ali, meus queridos irmãos, certo dia, de noite, eu estava dormindo, chegou um alvará naquele presídio, mais uma vez eu fui solto. E ali eu fiz tanta promessa para Deus, e ali naquele momento, meus queridos irmãos, que eu fui solto, no mesmo dia estava lá eu de novo nas mãos do inimigo, fazendo tudo que agrada ao inimigo e desagrada aos olhos do Senhor. No mesmo dia estava eu na prostituição, no mesmo dia estava eu no tráfico de drogas, no mesmo dia estava eu no alcoolismo, nas drogas, fazendo tudo que agrada a Satanás. E ali mais uma vez fui persistindo naquela vida maldita, pecaminosa. Mas uma coisa, meus irmãos, que me chama a atenção, que ao tempo todo Deus tocava no meu coração, que aquela vida não era mais para mim, que ao tempo todo Deus falava comigo, que aquilo não era mais para mim. E eu falava com Deus o tempo todo em pensamento: o que, Senhor? Enviou a mulher para mim, meu Pai? Talvez só enviando a mulher eu irei mudar de vida, irei sair desse mundo de prostituição, esse mundo das glórias. Talvez só enviando a mulher eu irei mudar, Senhor. Meus irmãos, ali eu falava com Deus o tempo todo. Por quê? Porque sempre fui temente a Deus. Falava com Ele em pensamentos, pois eu tinha medo de falar da boca para fora e Satanás ouvir ceifar minha vida sem salvação, sem chance nenhuma de arrependimento, irmão. E ali foi quando Deus enviou a minha esposa. Minha esposa, então, nós se conhecemos pelo Facebook, começamos a ficar, e ela falava comigo: você sai dessa vida que eu namoro com você. E quando eu conheci ela, meus irmãos, eu era gerente de uma boca de fumo aqui no meu bairro mesmo, escravizado pelo diabo. E ele então, eu sabia, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que sair dessa vida pecaminosa. Deus está me dando a oportunidade, Ele me enviou uma esposa para me mudar de vida. E ali, meus queridos irmãos, eu cheguei até essas pessoas que eram envolvidas, falei bem assim: eu vou entregar esse cargo de gerente de boca de fumo, eu não quero mais. Eles perguntaram: por que você não quer? Eu falei: porque eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver nessa vida, eu quero ter paz, eu não tenho paz. A polícia invadia minha casa todos os dias, atrás de mim, revirava minha casa de cabeça para baixo. Certo? Tinha as vezes que eu dormia dentro de um carro, parava em alguma rua, algum lugar deserto, dormia dentro de um carro, com medo de ir para casa e a polícia me prender e me levar preso. Meus irmãos,
E ali então eu entreguei aquele cargo de gerente. Mas Satanás é tão astuto que ele deu a volta e me cercou com uma bandeja na qual eu não pude resistir. Uma bandeja essa na qual era vender drogas, vender mais drogas. Bandejas também de estelionato, assalto. Porque eu não mexia só com tráfico, eu mexia também com estelionato, com assaltos. Irmãos, e Satanás cada dia mais e mais iludindo, caí mais uma vez na bandeja de Satanás. Estava lá fazendo tudo que desagrada aos olhos do Senhor, fazendo tudo que agrada a Satanás e desagrada aos olhos do Senhor. E ali, meus irmãos, eu falava com Deus o tempo todo: Senhor, eu quero te servir, Pai. Irmãos, quando eu passava do lado de um servo de Deus, às vezes eu passava com o carro, com o vidro fechado, eu via ali um servo de Deus, eu falava: Senhor, eu quero ser dessa forma. Mas eu só falava em pensamento, irmão, porque na vida que eu andava eu sabia que a qualquer momento eu iria descer a sepultura sem minha salvação, a qualquer momento eu iria perecer. Eu não tinha medo de morrer, mas eu tinha medo de perder a minha salvação. Por quê? Porque eu conhecia a palavra do Senhor, eu sabia que se eu morresse da forma que eu estava, eu iria descer ao abismo, eu iria sofrer eternamente nas mãos do diabo, não iria ter mais jeito para mim. Irmãos, ali então minha esposa ficou grávida, e ali então, eu confesso aos irmãos que eu tentei caminhar uma vez com ela, não consegui, tentei caminhar mais uma vez, mas Satanás me cercava o tempo todo. Eu ali sempre caía nas bandejas, caía na bandeja de Satanás e falava: meu Deus, não dá para me servir o Senhor assim não, Pai, servindo assim com um pé aqui fora, um pé no mundo. Então eu prefiro ficar no mundo mesmo, porque se eu morrer do jeito que eu estou, vou perder minha salvação de qualquer jeito, então para mim não dá, Senhor. E ali eu me afastava da presença do Senhor, irmão. 2 vezes eu tentei caminhar na presença do Senhor. E meu filho prestes a nascer, e eu ficava pensando: meu Deus, que futuro terá o meu filho com um pai desse, meu Pai? Que futuro eu darei para minha família dessa forma? A qualquer momento eu vou ser morto, a qualquer momento eu vou ser preso, Senhor. Meu Deus, muda minha vida, Pai. Meu Deus, faz algo para mim, meu Pai, para que eu venha mudar. Meus irmãos, mas entenda uma coisa aqui nessa noite: não depende só de Deus não, Deus ajuda. Deus sabe como? Ele viu o profeta o tempo todo para falar contigo, que ainda dá tempo de você aceitar o Senhor Jesus, ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você entregar sua vida para Deus, pois o momento é agora, enquanto você tem vida, enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você tem, aleluia, glória a Deus, pensamento, enquanto você está consciente. Esse é o momento de você entregar a sua vida para Jesus. O momento é hoje, o momento é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, pois amanhã pode ser tarde. E certo dia, minha esposa falou comigo. Nós tínhamos marcado ali um chá de bebê para a vinda do meu filho, alugado no cerimonial, ia fazer uma festa. Minha esposa falou comigo: eu estou sentindo que você vai ser preso antes desse chá de bebê. E eu falei com ela: mulher, vira essa boca para lá. Que preso o quê? Isso era num sábado, numa sexta-feira falou comigo, meu irmão. No domingo ia ser o chá de bebê. Num sábado, eu recebi uma ligação. Nessa ligação eu caí certinho. Quando eu cheguei lá para encontrar com pessoas que ali haviam me ligado, quem estava lá me esperando? A polícia. Ali me pegaram, me espancaram, me deixaram meu olho roxo e me levaram preso. E ali, meus queridos irmãos, mais uma vez eu fui preso e eu entrei num momento ali de desespero. Naquele momento eu falei: meu Deus, o que vai ser da minha vida, Senhor, agora, Pai? Jesus, me livra dessa. Por que eu não saí fora antes? Eu caminhei ainda na tua presença, por que eu saí? E agora o que vai ser da minha vida? Meu filho vai crescer sem pai, meu filho vai nascer. Meu Deus, esse filho que eu tanto quis ter, Senhor, eu não vou ter a oportunidade de ver ele nascendo, Pai. Me dá a oportunidade de ver meu filho nascer, Senhor. Eu não quero, meu Pai, que meu filho venha me visitar dentro de um presídio, Senhor. Eu não quero que o meu filho, Pai, venha crescer, meu Pai, com um pai criminoso, preso. Meus irmãos, ali naquele momento, me levaram para a delegacia. E ali então depois me levaram para o presídio. Mais uma vez me deparei dentro de um presídio. Meus irmãos, mas ali naquele momento, irmãos, sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei e falei assim com o Senhor: Senhor, se o Senhor tem mesmo uma obra para se cumprir na minha vida, Pai, se o Senhor é Deus comigo, Senhor,
Eu te prometo pela vida do meu filho, Pai, que se o Senhor me livrar deste presídio antes do meu filho nascer, eu te aceito como salvador da minha vida. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que faltava ali uma semana para o meu filho nascer. Uma semana para o meu filho nascer. E ali eu fui preso no sábado. No domingo aconteceu o chá de bebê da minha esposa. Chá de bebê. E o que me chama a atenção quando eu saí do presídio foi que pessoas chegavam até a minha esposa e falavam: cadê o pai da criança? Ela não tinha que falar, só tinha que chorar. Por quê? Porque o pai da criança era um criminoso que havia sido preso um dia antes. Mas voltando lá no presídio, eu ali ajoelhei e falei: o Senhor só é Deus da minha vida, Pai. Eu te prometo pela vida do meu filho que dessa vez eu te aceito. Dessa vez eu entrego minha vida para o Senhor, meu Deus. Dessa vez, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, Pai, eu vou fazer a tua obra. Irmãos, ali então o sobrenatural aconteceu. Fui preso no sábado, na segunda-feira eu fui para uma audiência de custódia. E naquela audiência de custódia, orando a Deus: Senhor, me livra, Pai, que eu vou te servir. Senhor, me tirar daqui, eu te sirvo, Pai. Senhor, me libertar do primeiro da vida do meu vida, dessa vez eu te sirvo. Irmãos, o que foi mais surpreendente, que eu tive a certeza total que Deus era comigo, foi ali no momento daquela audiência. Eu fui ali julgado de frente de um juiz esse na qual que quando puxou meus processos, viu a extensa ficha criminal, viu as condenações na qual eu tinha já, e ele ali naquele momento, meus irmãos, eu fiquei ali, foi algo sobrenatural que aconteceu. Aquele juiz me deu o alvará na hora. Ele falou: bem, eu vou te dar o alvará aqui hoje. Irmãos, ali era para mim ser condenado, pois eu fui preso por um crime. O crime esse na qual a mínima é 3 anos, a máxima é 12. E eu não iria tomar a mínima, talvez eu poderia tomar a máxima, mas o Deus Todo-Poderoso que quebra protocolo ali naquele momento me deu mais uma oportunidade de se arrepender e aceitar Jesus e reconhecer que Ele era Deus na minha vida. Meus queridos irmãos, e ali então eu voltei para o presídio. Quando eu cheguei no presídio, passou-se alguns minutos, os agentes me chamaram. Os agentes ali me chamaram e falaram que eu estava livre, me deram meu alvará. E ali, meus queridos irmãos, eu fui solto. Mais uma vez, e o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, entrei no carro que eu tinha, coloquei o som de toda a altura, saí que nem um bobo no meio da rua, ouvindo o som, com funks proibidões, e fazendo vídeo para mostrar para os amigos que eu estava na rua, que eu estava solto, debochando ainda. Irmãos, olha o que Satanás faz com a vida do ser humano. Deus não chamou você para ser escravo do diabo, não. Deus te chamou você para ser soldado de Jesus Cristo. Deus te chamou você para pregar o evangelho, não para ser essa vergonha que é nas mãos do diabo. E ali, meus queridos irmãos, mais uma vez, eu saí do presídio. No outro dia estava eu cometendo crime. No outro dia estava eu lá usando droga. No outro dia estava eu lá esquecendo da promessa que eu havia feito para Deus. Passou-se ali uma semana depois, e alguns dias, meu filho nasceu. E ali eu vendo meu filho, eu fiquei tão feliz. Meu primeiro filho, meus irmãos. Quem teve o primeiro filho sabe como é maravilhoso ter o primeiro filho. Eu fiquei tão feliz ali vendo meu filho. E ali cada dia que passava eu se envolvia com mais e mais coisas erradas. Eu chegava em casa, quando eu voltava eu via meu filho e olhava assim, a minha alegria estava ali na minha frente. E eu falava assim: meu Deus, qualquer momento Deus irá tirar esse filho de mim. Sabe por quê? Porque ali eu não havia feito uma promessa para Satanás, mas eu ali havia feito a promessa para o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é amor, mas também Ele é fogo consumidor. E eu sabia ali que qualquer momento Ele iria tirar meu filho de mim. Por quê? Porque eu ali havia feito uma promessa para Ele, que se Ele me tirasse daquele presídio, que se eu não cumprisse, Ele podia tirar a vida do meu filho de mim. Meus irmãos, aquilo apertava meu coração cada dia mais. E eu falava com o Senhor: Senhor, eu quero te servir, Senhor. Senhor, eu quero te aceitar, mas eu não tenho força, Senhor. E cada dia que passava, irmão, eu estava mais envolvido. Cada dia que passava eu fazia mais coisas erradas. Cada dia que passava eu fazia mais coisas que desagradavam aos olhos do Senhor Jesus. E eu me lembro até hoje, irmãos, certo dia, eu estava num baile do Mandela, aqui no meu bairro mesmo, no alto de um morro. Lá eu estava ali armado, com a arma, com mira laser, pente alongado.
andando para baixo, para cima, onde eu passava, eu jogava aquele laser na cara das pessoas, me achando que eu era alguém, mas não era absolutamente nada. Era só mais um que estava sendo envergonhado pelo diabo, era só mais um que estava prestes a perder a vida sem salvação, era só mais um que iria perecer, era só mais um, aleluia, glória a Deus, escravizado nas mãos de Satanás. Mas naquele momento que eu estava ali, irmãos, os outros amigos que estavam ali em volta também, todos eles armados, falaram assim: a polícia vai subir, a polícia está subindo. Irmãos, ali naquele momento que eu estava com aquela arma, eu destravei ela e eu corri em certa direção, e eu falei assim comigo: se ele subir eu vou dar tiro para cima deles. Meus queridos irmãos, mas naquele momento que eu falei aquilo, meus irmãos, veio um pensamento ao meu, veio aquilo ao meu coração, aquele pensamento: Senhor, e se eu dar tiro para cima desse policial, e se eu morrer numa troca de tiro, o que será da minha alma? O que será da minha família? O que será do meu filho ser um pai? Crescer, ser um pai, crescer e falar e ter que viver com isso pelo resto da vida, que o pai era um criminoso, que morreu para as drogas, que perdeu para o mundo do crime. O que vai ser? Meus irmãos, ali naquele momento minha alma gemeu, e eu falei com o Senhor, e eu estava ali cheirando cocaína, bebendo bebida alcoólica desde cedo. Meu coração ali estava disparado. E ali eu falei com o Senhor em pensamento. Eu só falava com Deus em pensamento, pois eu tinha medo de falar como eu falei. Falar da boca e Satanás ouvir, ceifar minha vida sem a salvação. E ali, meus queridos irmãos, naquele momento, eu falei com o Senhor. Falei: Senhor, se o Senhor é Deus comigo nessa terra, Pai, usa um profeta para falar comigo, que é a minha última oportunidade. Que eu te prometo que dessa vez eu entrego minha vida para o Senhor. Que eu te prometo que dessa vez eu te aceito como Salvador da minha vida, Pai. Meus irmãos, e ali naquele momento que eu estava ali drogado, alcoolizado, armado, eu comecei a olhar para aqueles outros amigos que estavam ali em volta. E eu pude ver claramente, nitidamente, transfigurar no rosto dele demônios na face deles. E eu falei para assim, minha alma ali gemeu, mas eu falei: Senhor, esse lugar não é para mim, meu Pai. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar não era para mim estar, meu Pai. Eu poderia estar pregando a Tua palavra, mas estou aqui nesse lamaçal do pecado. E eu falei assim: Senhor, me livra dessa, Pai. Usa um profeta para falar comigo, que é a minha última oportunidade, Senhor. E eu te prometo, Pai, que eu te aceito como Salvador da minha vida. Irmãos, seria 1 semana e 4 dias depois. 1 semana e 4 dias depois se passaram, meus queridos irmãos, eu fui na igreja. A igreja é essa na qual eu congrego até hoje. E ali Deus usou um profeta. Eu estava lá no final da igreja. Deus usou um profeta e me apontou com o dedo: você aí, jovem. Eu estava doido que o culto acabasse logo, eu queria ir para casa, fazer as coisas que agradam Satanás, desagradam os olhos do Senhor. E eu estava quase se levantando e indo embora já, doido para ir embora. E ali Deus usou um profeta, que é meu pastor hoje. Falou bem assim, me chamou até lá na frente. Irmãos, ali eu já fui com a perna tremendo, porque eu sabia que Deus tinha algo forte para passar para mim. Meus irmãos, quando cheguei de frente àquele altar, e ele começou a falar o que Deus havia revelado ele para falar comigo. Falou bem assim: assim diz o Senhor, Satanás armou um laço para a sua vida, para ceifar a sua vida sem salvação. Ele foi até Deus pedir: olha lá como é que está, deixa eu levar a vida dele sem chance nenhuma de arrependimento. E Satanás já colocou na mente de um homem um plano maligno, na qual esse homem não irá ceifar somente a sua vida, mas também irá ceifar a sua vida, da tua esposa e do seu filho, para deixar marcado isso na sua família. Meus irmãos, ali naquele momento que eu recebi aquela revelação, e ele falou, e eu vejo esse homem, cada bala que ele coloca nessa pistola, ela fala: essa é por isso, essa é por aquilo e essa é por aquilo. E naquele momento ele falou assim: e diz mais Deus para a sua vida: sou eu, Deus, que falo contigo nessa terra, e hoje estou te dando aquela última oportunidade na qual você me pediste. Hoje é a sua última oportunidade. Irmão, naquele momento, quando aquele pastor falou aquilo comigo, minhas pernas tremeu. Mas uma coisa, meus irmãos, eu estava indo escravizar a mão do diabo, mas veio um grande ódio no meu coração de saber quem era esse homem, porque aquele grande ódio veio falando comigo: eu vou pegar esse homem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou matar, vou destruir. Aquele ódio que Satanás jogou na minha mente, no meu coração, aquela coisa maligna. E aí aquele pastor perguntou: você quer aceitar o Senhor Jesus hoje? Eu falei: não, eu não quero aceitar o Senhor Jesus hoje, porque ali o ódio tomou meu coração, irmão. Querendo saber quem é esse homem, queria tirar minha vida, a vida da minha filha e da minha esposa.
mas não passava em mente quem era. E ali eu não quis aceitar Jesus e aceitei lá mais uma vez naquela cadeira lá no final. Meus irmãos, e ali eu refleti, não me lembrei. Falei, meu Deus, eu falei com o Senhor em pensamento que me desse a última oportunidade, e o Senhor ouviu. E o Senhor me concedeu essa última oportunidade. Mesmo aquele dia eu estando drogado, armado, alcoolizado, o Senhor ouviu o meu pensamento. Meus queridos irmãos, sabe o que acontece hoje em dia? Muitos homens que estão no lamaçal do pecado, homens que esses que matam, roubam, traficam. Eu venho falar para você aqui hoje, se você que está aqui nessa live assistindo, que se encontra nessa vida, que tem coragem de matar, que tem coragem de roubar, de traficar, são pessoas essas que não passam de pessoas covardes, pessoas medrosas. Sabe por causa de quê? Porque o homem corajoso não é o homem que mata. O homem corajoso não é o homem que rouba, o homem corajoso não é o homem que trafica, mas o homem corajoso e a mulher corajosa é aquele que aceita Jesus como Salvador da tua vida. Meus irmãos, ali naquele momento, meus irmãos, eu falei com Deus, Deus, eu vou dar um basta nisso, é hoje. É hoje que Satanás vai perder essa batalha. É hoje que Satanás vai ser envergonhado. Irmãos, ali naquele momento eu deixei de ser um homem covarde. Ali naquele momento eu deixei de ser um homem medroso. Ali naquele momento, mais uma vez, eu me levantei daquela cadeira e fui lá na frente e aceitei o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Estou firme e forte na presença do Senhor até hoje. Mas sabe por causa de quê? Porque eu tive atitude, eu tive decisão, eu tomei uma decisão essa que foi aceitar o Jesus. Eu tive a iniciativa que foi dar o primeiro passo, que é aceitar o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. E assim também tem que ser feito na tua vida, irmãos. Você também tem que dar o primeiro passo, aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida também. Sabe aquele momento que você fala, eu não estou pronto, eu não estou preparado? Esse era eu. Eu não estava pronto, não estava preparado. Estava envolvido com pessoas de outro estado. Estava devendo pessoas de outro estado dinheiro de atos ilícitos. Por quê? Porque pessoas haviam comprado atos ilícitos na minha mão e haviam sido presas, não teria como me pagar. E automaticamente eu teria que pagar. Por quê? Porque a pessoa foi presa e não foi aquela pessoa que passou para mim. Meus irmãos, naquele momento meu coração veio latejando. Eu vim para casa, o coração latejando, quase pulando pela boca. Eu falei, Jesus, o que vai ser de mim agora? E veio o Salmo de número 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Irmãos, ali então eu confiei naquela palavra do Senhor. Entreguei meu caminho, Senhor, confiei nele. Naquele momento, quando eu cheguei em casa, naquele momento, aleluia, glória a Deus, eu cheguei em casa. Eu entrei em contato com aquelas pessoas que eu era envolvida e falei, eu não quero mais, eu não estou mais. Eles perguntaram, por que você não quer mais? Eu falei, porque eu aceitei o Senhor Jesus, dessa vez eu quero ficar firme, dessa vez eu quero mudar. Irmãos, ali naquele momento, e eles perguntaram, isso que está aí? Eu falei, isso está aí, você manda de volta, e o que eu estou devendo a vocês, eu vou pagar. Irmão, daquela mesma semana, o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo, que eu confiei, tocou no coração daquelas pessoas e falou, abençoa, o que você deve para nós, você não deve mais, a dívida com você está perdoada. Eu falei, por quê? Eu falei, porque agora você é um servo de Deus, agora a sua dívida é você e Deus. Meus irmãos, ali eu já pude ver o mover de Deus sobre a minha vida. Meus irmãos, e o que eu tinha conquistado com vida errada, carro eu vendi, a casa que eu tinha, eu falei bem assim, eu vou sair desse lugar, eu vou vender essa casa, porque aqui, outras vezes que eu tenho que caminhar, as bandejas vêm até a minha porta. Eu vou sair daqui dessa casa para que bandeja não venha até a mim, porque eu quero servir ao Senhor como Salvador. Meus queridos irmãos, e eu coloquei aquela casa à venda que eu tinha. No mesmo mês eu vendi aquela casa. E ali eu fui se desfazendo daquelas coisas que eu conquistei com dinheiro ilícito. Irmãos, aí então Deus foi fazendo morada na minha vida. Logo eu já arrumei um emprego, comecei a trabalhar em um táxi aqui no meu bairro mesmo. Eu moro no mesmo bairro, só saí do lugar que eu morava, mas eu continuo morando no mesmo bairro. E ali eu comecei a trabalhar em um táxi, e Deus ali, o tempo todo prosperando, eu falava, Senhor Deus, me dá um emprego, eu preciso sustentar minha família, não quero voltar atrás de onde eu era, eu não quero ser o homem que eu era antes, eu quero servir a Ti, meu Pai, de coração, eu quero fazer a Tua obra, Pai amado, Pai querido, para que almas venham a ser alcançadas e o Senhor venha a ser glorificado. Meus queridos irmãos, e Deus ali então foi
fazendo na minha vida. Logo Deus me deu, para a honra e glória do Senhor Jesus, um carro melhor do que o que eu tinha antes. Carro esse na qual conquistado com meu dinheiro honesto, fruto do meu trabalho. Logo após, o Senhor Jesus Todo-Poderoso também me deu uma casa melhor do que a que eu tinha antes, que é essa casa aqui. Ou seja, tudo com dinheiro honesto, sem precisar passar ninguém para trás, sem precisar fazer o mal. E logo após, Deus me deu meu próprio negócio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu sou microempresário aqui dentro do meu bairro, tenho o meu próprio negócio, tenho 2 funcionários para a honra e glória do Senhor. E sabe quanto tempo que Jesus fez essa grandeza toda que Ele fez na minha vida? Que Ele me manifestou esse poder dele sobrenatural? Em apenas 1 ano e 6 meses que eu estou na presença do Senhor. Em 1 ano e 6 meses que eu estou na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor, Deus já me usou para ganhar várias almas para o reino dele. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus já me levou em alguns estados brasileiros. E estou com algumas agendas marcadas para outros estados brasileiros. Ou seja, quem faz isso é o homem. Quem faz isso é o pastor. Quem faz isso é o obreiro. Não, é só Deus que faz isso. Mas para Ele fazer isso na sua vida, você tem que tomar uma decisão. Você tem que se levantar. Se levantar significa você tomar postura. Você se colocar de frente à presença do Senhor. Como você toma essa postura? Dando o primeiro passo. Como que você dá o primeiro passo? Aceitando o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Irmãos, e Deus irá fazer mais ainda na sua vida que Ele fez na minha. Olha o que Deus fez na minha vida. Antigamente o pessoal me chamava para fazer o mal. Hoje as pessoas me chamam para pregar o Evangelho. Antigamente Satanás me usava para fazer o mal. Hoje Jesus Cristo Todo-Poderoso me usa para pregar a verdade. Me usa para ministrar o Evangelho. Me usa para contar o testemunho, para que vocês vejam a grandeza de Deus sobre a vida daquele que serve, daquele que aceita Ele, daquele que entrega a vida para Ele verdadeiramente. Mas para isso você tem que tomar a iniciativa. Você tem que dar o primeiro passo, que é aceitar o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. E assim Deus fez na minha vida, meus irmãos, e tem feito para a honra e glória do Senhor. Não me arrependo de ter aceitado o Senhor Jesus. Passo por luta, passo por batalha. Passo sim por luta, por batalha. Mas agora você para pensar uma coisa. Eu estive pensando esse dia e fiz uma lógica, um raciocínio na minha mente. Quando eu estava lá no mundo, eu era perseguido pela polícia. Olha só que prova. Andava com medo. Olha só que prova. Tomava tiro de bandido, rival. Olha só que prova. E aí muitos aceitam Jesus, passam por uma provinha, já querem abandonar a presença do Senhor. Mas para pensar uma coisa. Olha lá para o mundo, que prova que você passava e você não percebia que você estava no meio de uma prova. Olha lá que vergonha que você passava, que humilhação que você passava. Agora entra na presença do Senhor, quer passar por uma provinha, que o irmão parou de conversar com você, quer abandonar a presença do Senhor. Meus irmãos, não é assim não, meus queridos irmãos. Está vindo prova, aleluia, glória a Deus, pode ter uma certeza. No mundo você passava por prova e você não percebia, aleluia, glória a Deus. E o que iria te dar depois? Sepultura, sofrimento eterno. Mas na presença do Senhor é diferente. Na presença do Senhor você passa por prova, você passa por batalha, você passa por angústia, você passa por aflição, mas você pode ter certeza, quem te testifica é Deus, quem te dá a vitória é Deus, quem irá te recompensar é Deus, quem irá te levantar é Deus, quem irá te exaltar nessa terra é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, não se importe o que as pessoas irão falar de você, não se importe o que as pessoas irão pensar de você, se importe somente que você está agradando a Deus, se importe somente em fazer a obra do Senhor, se importe somente, aleluia, glória a Deus, a fazer a vontade do Senhor, aleluia. Antes eu não tinha um pingo de amor pelo próximo, hoje eu sinto amor pelo meu próximo. Antes eu não estava nem aí quem iria morrer, hoje eu levo a palavra do Senhor, aonde a morte reina, aonde as bocas de fumo, aonde a prostituição, aonde tem o alcoolismo, aonde Satanás bagunça, é aonde que Deus me leva para pregar o Evangelho. E assim também é na sua vida, meus queridos irmãos. Mas só depende de você, que é tomar essa decisão, dar um basta para esse problema, pois o único que tem solução para o problema da sua vida não é o homem, é somente o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, amém? Portanto, se você não aceitou Jesus, aceita enquanto é tempo, meus irmãos. Ainda dá tempo de você se arrepender, ainda dá tempo de você tomar essa decisão.
ainda dá tempo de você se consertar na presença do Senhor, pois a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Ezequiel capítulo 18, versículo 32, que Deus não se agrada da morte dos ímpios. Portanto, ele fala para você nessa noite: se arrependa e viva, se arrependa, aleluia, glória a Deus, se põe de pé na presença do Senhor, se arrependa, aleluia, glória a Deus, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa e entrega a sua vida para Jesus. Por quê? Porque ele irá fazer morada na tua vida, porque ele irá fazer algo sobrenatural na sua vida, porque ele irá te usar. Ele irá, aleluia, glória a Deus, te transformar em um ministro da palavra. Ele irá mostrar para aqueles que um dia desacreditou, aqueles que um dia não acreditou em você, aquele que um dia te pisou, te humilhou, é o mesmo que ele irá colocar na sua frente para reconhecer que Deus é Deus na tua vida, amém? E essa palavra que eu venho deixar para os meus irmãos nessa noite, você que ainda não aceitou Jesus, aceita enquanto é tempo, irmão, pois o fim está próximo. Olha o que está acontecendo, olha essa crise, essa pandemia. Mateus capítulo 24, versículo 7. Estamos vivendo no momento do princípio das dores. Olha o que você vê: pestes, fome, guerra, destruições, terremotos. Isso tudo já está acontecendo. Isso é um grande sinal da volta do Senhor Jesus. E Deus, aleluia, glória a Deus, Deus está contando com você, homens corajosos, mulheres corajosas, que têm coragem de falar a verdade, têm coragem de pregar o evangelho. É pessoas assim que Deus quer na presença dele. Para quê? Para fazer o que muitos que estão lá já há 30 anos não têm coragem de fazer, o que muitos que estão lá já há 10 anos não têm coragem de fazer, falar a verdade. É por isso que Jesus tira o traficante lá da boca de fumo e coloca em cima do altar. Por quê? Porque são esses que tinham muita coragem lá no mundo, é esse que também vai ter muita coragem na presença do Senhor. Aí quando eu olho, aleluia, olha para mim, ou você também, quando olha para você, pense, olha a coragem que você tem no mundo, olha o que Satanás te faz você fazer. Agora entenda uma coisa: se nas mãos do diabo você faz o que você faz, imagina nas mãos do Todo-Poderoso o que ele vai ser capaz de usar você para fazer. Pense nisso, meus queridos irmãos. Olha o tempo que eu tenho na presença do Senhor, 1 ano e 6 meses. Eu já conheci a palavra do Senhor, mas que eu firmei na rocha. Não pense em nenhum momento em voltar para trás. E se eu estiver mentindo aqui agora, nessa live, que Deus tira minha vida aqui agora. Eu nunca pensei em olhar para trás, em voltar para trás. Pelo contrário, eu tenho medo de voltar para essa vida pecaminosa. Eu tenho medo de perder a presença de Deus. Eu tenho medo, aleluia, glória a Deus, de um dia, meus irmãos, me afastar da presença do Senhor. Por isso que todo dia eu oro, todo dia eu pago preço. Para quê? Para que cada dia mais e mais Deus venha me fortificar na presença dele. Por quê? Porque eu gosto de fazer a obra, porque eu gosto de pregar o evangelho, eu gosto de chegar em outros lugares para pessoas ver a grandeza do Senhor sobre a minha vida, para pessoas ver o que Deus é capaz de fazer. Amém, meus irmãos? E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nesta noite, amém? Muito obrigado a todos vocês que assistiram, compartilharam. Muito obrigado a todos vocês que me seguem nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês que têm mandado mensagens para mim, que têm o tempo todo me dado força, que têm o tempo todo me elogiado, que têm o tempo todo mandado mensagem, na qual cada dia me dá mais força. Pois eu vejo e olho para mim: Deus, eu sou um espelho para essas vidas que ainda se encontram na maçã do pecado. Isso é o que me dá mais força de caminhar na presença do Senhor. Por quê? Porque tem vidas igual a vocês que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, que vão ainda aceitar o Senhor Jesus através do que Deus fez na minha vida. Eu creio em nome de Jesus, amém? E assim eu finalizo aqui nessa noite. Agradeço a todos de coração. Estarei orando agora nesse momento para finalizar essa live em nome de Jesus, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, neste momento, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, eu quero apresentar cada vida que aqui se encontra, Pai, atrás dessa tela desse celular, assistindo essa live, Senhor. Cada vida na qual, Pai amado, Pai querido, ouviu o meu testemunho, meu Deus. Cada vida na qual, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, Pai, pode ver o que o Senhor é capaz de fazer, Senhor. A grandeza do teu poder, meu Pai. Porque a honra é sua, a glória é sua, o poder é do Senhor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, visita cada um que está de trás dessa tela, meu Pai. Visita cada um que está assistindo nesse momento, visita o familiar,
Visita a parentela, visita o coração de cada um desses que se encontra, Pai, aí atrás dessa tela, meu Deus, assistindo, Pai amado, Pai querido, esse testemunho na qual, meu Pai, eu acabei de testemunhar aqui, meu Pai, não para me exaltar em momento algum, mas que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado através da minha vida, meu Deus, para que eles reconheçam que só o Senhor é Deus, só o Senhor é capaz de arrancar o lombo do lamaçal do pecado. Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, visita cada vida neste momento, Pai, e decreta a vitória, e dê força para aquele que está caminhando não cair, e dê força para aquele que não aceitou, para aceitar o Senhor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a Ti eu te apresento a cada vida, a cada alma, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, eu posso estar guardando, protegendo e livrando de todo mal, meu Deus. Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, neste momento eu te agradeço por estar aqui com essa oportunidade, contando com o grande o seu poder, contando, meu Pai, a sua grandeza sobre a vida do ser humano, Pai. Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vida, meu Pai. Muito obrigado por estar aqui nesse momento, nessa noite, só testemunhando, meu Pai, o que o Senhor é capaz de fazer, meu Deus. Pai amado, Pai querido, Pai todo-poderoso, assim eu te agradeço por tudo, ó Deus amado, ó Deus querido, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Quem acompanhou do início até o final, muito obrigado. Que Deus os abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém? Pai do Senhor, meus irmãos, um abraço muito forte, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.